Olá, irmãos. Eu fiquei 2 semanas afastado um pouco, analisando as Escrituras, a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Messias. E desde quando eu fiz os hangouts com o nosso irmão Rubens e com outros irmãos, eu sempre procurei levar vocês ao meu canal, nosso canal, o canal do irmão, da família, para que vocês vissem tudo o que eu estava preparando para trazer para vocês. Mas infelizmente muitos irmãos não entenderam. Por quê? Porque eu já comecei direto pelo Apocalipse. Era a única forma de fazer milhares de irmãos despertarem. Porque o livro de Apocalipse é o mais importante de todos. Digo e repito, é o mais importante de todos. Se vocês notarem ainda no meu canal, aqui no nosso canal, no canal da família dos irmãos, eu não coloquei ainda o Apocalipse. Ainda. Como eu disse para vocês, eu estou começando de Adão e Eva e vou chegar até o livro de Apocalipse. E lá eu vou falar tudo o que eu sei do Apocalipse. Tudo. Muitas coisas eu falei no Hangout com o nosso irmão Rumo e com outros nossos irmãos, que aliás tem alguns dos nossos irmãos até hoje estão me achando de louco, já acham. Então, quando eu disse para vocês a respeito do cometa que ia cair, é verdade. Quando eu disse dos gafanhotos, é verdade. Tudo que eu disse do livro de Apocalipse é verdade. Só que eu estou deixando o livro de Apocalipse por último, para quê? Para que vocês, de 2013 até, vamos dizer, 2017, que eu não sei o que pode acontecer até lá, eu possa trazer para vocês o pão verdadeiro, o alimento verdadeiro, para vocês se alimentarem e ficarem fortes, meus irmãos. E não ser enganado por qualquer pessoa. Isso é o que eu tento fazer dia a dia, trazendo para vocês informações reais do que aconteceu. Por exemplo, o que aconteceu no Holocausto, o que aconteceu na escravidão. Existe muita informação na Europa que a América do Norte e a América do Sul não permite que cheguem a vocês. E não permite que vá à internet. Somente livros antigos que vocês vão pegar, ler e vão entender. Indo em museus, e nos lugares, como por exemplo, onde todos os lugares que eu fui das Escrituras, eu vou e vejo com meus olhos e vejo que a coisa é totalmente diferente. Nós vivemos uma mentira. Pois bem, vamos falar sobre o calendário que nós estamos hoje. 2013. Você acha que o calendário 2013 é real? Você acha isso? Mais uma mentira. Se você disser para mim, nós estamos em 2013, eu vou falar, como nós estamos em 2013? Se você disser que nós estamos em 2013, então você está dizendo que o Messias é mentiroso. Porque o Messias, depois que morreu, um pouco antes de morrer, ele disse bem claro: eu irei a meu Pai e depois de 2 dias eu voltarei. Mas claro, eles tiraram do Novo Testamento essa palavra que o nosso Messias mandou pra gente. Se você me disser que só o Pai sabe e o Messias não sabe o dia que ele vai voltar, então você está mentindo, falando que o Messias é mentiroso. Porque quando ele morre e ressuscita, ele fala: o Pai entregou tudo a mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se pra gente ir ao Pai, o Messias sabe o dia que a gente vai ao Pai. Porque é por ele que a gente vai passar. São, meus irmãos, o que eu quero explicar hoje sobre o calendário. Quando o Messias morreu, ele morreu. Um pouco antes dele morrer, ele se uniu com os apóstolos e falou para os apóstolos: irei à casa do meu Pai e vou preparar lugares para vocês. Notem, irei à casa do meu Pai, no reino do céu, e vou preparar lugar para vocês. Se ele diz que vai preparar lugar, não é na terra. Note, ele vai preparar lugar para a gente lá no reino do céu, junto com o nosso Pai. Ele diz assim, a casa do meu Pai tem muitas habitações, muitas. Eu irei para lá preparar lugar para vocês. Então, quando o Messias fala isso, meus irmãos, ele já começa a dizer: olha, eu vou à casa do meu Pai. A casa do meu Pai existe muitas moradas. Eu irei até lá e vou preparar lugar para vocês. E depois eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Presta atenção. Quando ele diz, eu voltarei,
Nessa parte, tiraram das escrituras do Novo Testamento que ele voltaria em 2 dias, 2000 anos. Por isso que esses pastores, esse sistema religioso católico, evangélico, maluco, bando de louco. Quando chegou o ano 2000, ficou todo mundo desesperado, o Messias vai voltar. Você acha que o diabo, sabendo que o Messias vai voltar em 2000 anos, 2000 dias, você acha que o diabo ia deixar a gente saber isso? Aí entra a palavra que o Messias disse que se cumpriu. Eles mudariam o tempo e a lei. A lei. O amor ao próximo, o amor ao nosso Pai, o amor ao próximo. E a lei. A lei, amor ao próximo, amor ao nosso Pai e o tempo. Se realmente nós estivéssemos em 2013, o Messias teria mentido. Mas quem é mentiroso é esse sistema religioso maldito do inferno. Tanto o judaísmo, o islamismo, o espiritismo, o catolicismo, protestantismo, todos, sem exceção, todas as religiões sem exceção, é bem claro, são mentirosos. Meus irmãos, quando o Messias morre, ele diz bem claro, ele morre, ressuscita, depois dele ter falado para os apóstolos que ia subir ao reino do nosso Pai, e a casa do nosso Pai tinha muitas moradas, e depois ele voltaria. Ele disse que voltaria em 2000 dias, em 2 dias, em 2000 anos ele voltaria. Mas tiraram do Novo Testamento para nos enganar. E o nosso Pai sabia disso. E o que o nosso Pai fez? Ocultou essa palavra para a gente descobrir nos últimos dias, que é agora. Agora nosso Pai ocultou essa palavra que o Messias disse um pouco antes da sua morte, e depois que ele morreu, ressuscitou, eles aparecem os apóstolos, repete de novo falando assim, olha, em 2 dias eu voltarei, em 2000 anos eu vou voltar. Porque para cada dia no reino do céu é 2000 anos. Para a gente é muito, mas para o nosso Pai, para o nosso Messias, e para os nossos irmãos apóstolos, os profetas que estão no reino do céu, os 24 anciões e os anjos, um dia lá é 1000 anos para a gente. Então o Messias disse que voltaria depois de 2000 anos, 2 dias. Então isso vai se cumprir agora, está próximo de se cumprir. E aí se você notar o calendário de 2013, você vai ver que o próprio sistema religioso modificou o calendário. Nosso Pai avisou, nosso Messias avisou, vão mudar os tempos e a lei. E aí o que aconteceu? Eles mudaram o tempo e a lei. Quando o Messias morre, ressuscita, depois sobe ao céu, ali começa a contagem. Vamos para o calendário gregoriano, ou juliano, ou grego-romano. O calendário grego-romano, juliano, o antigo do grego-romano, os calendários do Ocidente, começa, o maior erro, começa no nascimento do Messias. Então se o calendário começou no nascimento do Messias, começa o erro. Porque o Novo Testamento começa na morte dele. Então é simples, meus irmãos, se for fazer o cálculo sobre o calendário. É muito simples. Primeiro nós temos que ver o que está acontecendo nas profecias. O Messias avisou que ia ter tecnologia. A tecnologia que nós temos hoje é absurda. O nosso Messias disse que o amor ia esfriar. Mais frio que está hoje em dia não existe. O Messias também disse que os filhos iam matar seus pais. É o que está acontecendo. Então tudo que o Messias avisou está acontecendo agora. Então nós estamos muito próximos mesmo da vinda dele. E aí, para falar sobre o calendário é simples. O calendário grego-romano começa no nascimento do Messias. Tem uma margem de erro entre 5 e 15 anos. Vamos constar que existe uma margem de erro de 5 a 15 anos. Se nós fazemos, é simples, meus irmãos, é simples. Se você quer entender o calendário sobre a nova aliança do Messias, começa pela morte dele. Quando o Messias morre, ele diz, em 2 dias eu volto, em 2000 anos eu volto. Um pouco antes de eu voltar, vocês vão ver os rumores de guerra, já está tendo rumor de guerra em todo lugar. Os filhos iam matar seus pais, já está acontecendo em todo lugar. O amor ia esfriar, já está mais frio. Está um freezer, está uma geladeira. E que os filhos iam matar seus pais. Então tudo aconteceu. E a tecnologia ia se multiplicar. Já aconteceu tudo. Falta a manifestação da besta. O 8º rei, que as escrituras dizem que é o 8º rei. Não tenha dúvida, é ele. Ele vai aparecer na hora certa, porque ele está planejando muito bem o que ele está fazendo. Então notem, meus irmãos.
É simples entender. Eu vou colocar aqui nas letrinhas, tudo vocês vão entender o que eu estou falando. Calcule comigo. Da morte do Messias, 2000 anos, ele disse que voltaria. Um pouco antes disso acontecer, os filhos iam matar seus pais, o amor ia esfriar, ia ter rumores de guerra, e a tecnologia ia se multiplicar. Já aconteceu tudo. Tudo que o Messias falou, todas as profecias se cumpriram. Já aconteceu. Falta a manifestação do Inico, o oitavo rei, a besta do Apocalipse, e o falso profeta que ele vai dar o poder para ele. Se já não deu, que a gente não sabe o que está acontecendo por trás, o que acontece em Roma, a gente não está vendo. Ninguém sabe quem está controlando isso. Então é simples entender, meus irmãos. Se a gente for fazer a conta, calendário grego-romano, primeiro nós temos que entender uma coisa. Quando o Messias morre, zera. Tudo zera. Todos os calendários da terra zera. Começa dali. Ele falou, ó, eu vou subir à casa do meu pai. Lá ele preparou muitas moradas pra gente e disse que depois de 2000 anos voltaria para nos buscar. Então quando o Messias morre, todos os calendários da face da terra zera. E da morte dele começa a contagem. Do dia que ele morreu, ressuscitou, quando ele sobe ao céu, começa a contagem. 2000 anos ele voltaria. É muito simples entender, meus irmãos. Se os mentirosos do sistema religioso, tanto o judaísmo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, todas as religiões, é muito simples entender, meus irmãos. Tudo que o Messias disse já aconteceu. Tecnologia, rumores de guerra, pai, os filhos matando seus pais, o amor frio, mais frio do que isso, hoje em dia não existe. Não existe. Não existe. Então, meus irmãos, é bem claro agora. Eu quero ler uma passagem para vocês que ficou em oculto durante quase 2000 anos. Não estamos em 2000 anos ainda, mas eu vou mostrar para vocês que o Messias, antes de morrer, ele chama os apóstolos e revela isso para a gente, para os apóstolos escrever e mandar para a gente. Mas tiraram do Novo Testamento para nos levar ao erro. Tiraram essa passagem que o Messias diz que voltaria em 2 dias, 2000 anos. Está escrito aqui nas letrinhas, vocês vão ler, vocês vão entender. Vamos ver aonde nosso Pai escondeu essa passagem. Porque ele colocou no Novo Testamento, o Messias, os apóstolos escreveram no Novo Testamento, arrancaram. Roma sabia que nós ia descobrir esse calendário. Então Roma, o que eles fizeram? Mudaram os tempos e as leis. Eles mudaram mesmo. Mas primeiro quem mudou foram os judeus. Lá na Septuaginta, quando os judeus vieram traduzir a Septuaginta, eles mudaram tudo. Aí depois os gregos mudaram, depois os romanos mudaram, e agora quem está mudando é os protestantes. As igrejas evangélicas mudaram tudo, agora é pior do que todos. Mas o judaísmo é o marido. Tudo que veio de mal, veio lá. Não se esqueça, o primeiro homem foi Adão. O primeiro marido, o primeiro templo, construído por mãos de homens, foram pelos judeus. Então, note bem, o primeiro templo foram os judeus que construíram. Daquele templo, todos que existem hoje, saiu de lá. O marido, depois veio a mulher, Roma, e a filha, a Grã-Bretanha, com os Estados Unidos, com a América do Sul, a maçonaria evangélica, maçônica gospel. Então, é aí. Notem a mensagem do nosso Messias que foi tirada do Novo Testamento. Foi tirada. Ele avisando que voltaria em 2 dias. 2000 anos pra gente, 2 dias no reino do céu. Abre, irmãos, em Oséias 5, versículo 15. Hoje vocês vão descobrir o que o Messias falou antes dele morrer. E depois que ele morreu, ressuscitou, foi aos apóstolos, confirmou. Em 2 dias eu volto. Vou subir para a casa do nosso pai, vou preparar as moradas para vocês, depois de 2 dias eu volto. Em Oséias 5, versículo 15. Olha o que está escrito. Messias dizendo. Estava no Novo Testamento, nosso pai colocou no Velho Testamento, num lugar muito difícil de ser encontrado, para que quando chegasse a hora, através do Espírito dele, mostrasse para a gente essa passagem. E chegou a hora, e agora? Oséias 5,